FUNESP 2014. As organizações constituem uma classe de sistemas sociais, os quais, por sua vez, constituem uma classe de sistemas abertos. Como classes especiais de sistemas abertos, as organizações têm propriedades que são exclusivas, como letra A, amplitude limitada, letra B, homeostase dinâmica, letra C, equifinalidade, letra D, energia entropia, ou letra E, retroinformação. Bom, isso aqui está baseado na teoria dos sistemas, e na verdade a teoria dos sistemas ela surge na biologia, depois ela é adaptada às organizações pela administração. E aqui está falando que existem várias características dos sistemas abertos, e todas essas são características, só que tem uma dessa aqui que é própria das organizações, ou seja, que não existem nos outros sistemas abertos como os sistemas ecológicos. Tá? Então vamos falar aqui de cada um deles. Amplitude ilimitada significa que não tem um limite tão definido assim, e isso de fato acontece nas organizações, porque você não é um limite físico. A determinada empresa ela não está restrita àquele escritório da empresa, por exemplo. Você pode ter empresa virtual. Então, diante disso, como o limite dela você não consegue definir bem, na verdade, ela está interagindo com todos os sistemas sociais. Isso que a Venato vai falar para a gente que existe nas organizações, particularmente por serem sistemas sociais abertos. E para o que a Venato, tá? Ele vai dizer que isso não existe nos sistemas biológicos, porque no sistema biológico, por exemplo, eu tenho meu corpo e eu tenho um limite muito claro definido, tá? Assim como qualquer ser vivo. Bom, particularmente como geólogo, eu discordo do Kevenato, porque tem um livro bem interessante que é de Lovelock, que é a hipótese de Gaia, que ele fala que esses limites nos seres vivos, eles também não são sempre definidos, até porque a organização ela é um conjunto de seres humanos, né? Ali, pessoas e recursos. Então, da mesma forma que você tem na biologia ali as comunidades biológicas, os ecossistemas. Então, eu tenho uma visão diferente do que Venato. Mas, como o curso era de administração e a banca, ela que cobrou ali a literalidade do Kevenato. Então, era amplitude limitada o nosso gabarito, tá? Mas vamos ver as outras para a gente explicar um pouco. Homeostase dinâmica significa que você tem mecanismos de feedback negativos. Então, por exemplo, se uma empresa está tendo prejuízo, ela vai tentar fazer alguma coisa para diminuir custos. Pode ser um dos mecanismos. Da mesma forma, isso acontece nos sistemas vivos. Quando o mamífero, quando ele está no calor, ele soa para regular a temperatura. Ele sua, né? Para regular a temperatura. Então, mas o campeonato vai dizer que não. Equifinalidade significa que você tem o mesmo fim, mesmo que o início, a gente pode dizer, não necessariamente seja o mesmo. Então, todo mundo tem no sistema vivo a manutenção de se manter vivo o máximo tempo possível, mesmo que os animais, as plantas sejam diferentes. Ou você pode chegar também a partir de resultados do início semelhantes a resultados diferentes, como o caso de dois irmãos gêmeos que cada um foi para uma carreira diferente, por exemplo. Isso vai existir nos dois casos, tanto nos sistemas sociais como nos sistemas biológicos. Energia entropia é um conceito que vai ser o contrário de entropia. Entropia é o conceito lá da biologia que diz que você tem ali toda energia tende à desordem. Na verdade, entropia é um tipo de energia própria de desordem que não serve para você transformar em outro tipo de energia. A energia-entropia ela vai entender que os organismos vivos eles vão usar a energia externa, por exemplo, no caso da Terra, a energia do Sol, e transformar em alguma coisa que vai contra a entropia, ou seja, vai fazer uma ordem ali. Essa ordem, do ponto de vista geológico, ela é provisória, como a gente tende não só nos sistemas biológicos, mas também nos sistemas geológicos isso acontece, né? Porque os próprios planetas eles tendem a diminuir ali sua energia, mas no caso da Terra, por ser um organismo vivo, ele vai conseguir aumentar sua biomassa justamente nesse sentido de contrário à lei da entropia, de que a energia tende a se tornar entropia. No caso aqui, a gente vai, mesmo que exista entropia, a gente vai ganhando energia em biomassa, como acontece ao longo da história geológica da Terra. Isso vai existir nas organizações à medida que elas recebem lá receitas e vão crescendo também. O paralelo é esse, tá?
Então, beleza, é a máxima de outputs, transformação e inputs. Então, é isso que acontece. Nesse ambiente de transformação, tanto os sistemas vivos tendem a crescer, a biomassa ao longo da era geológica cresceu na Terra, e também as sociedades humanas tendem a crescer em termos de população humana, por exemplo. E as organizações também, quando a organização tem sucesso. Letra E, retroinformação. Significa que você tem vários mecanismos também de feedback, mas no caso das informações aqui, que existem tanto nos sistemas biológicos, já que trabalha com a informação, no nosso caso é informação codificada, mas no sistema biológico você tem essas informações, por exemplo, as moléculas de RNA, DNA, esse tipo de coisa. E também nas organizações, tá? Isso existe nas duas. Eu, sinceramente, discordo do que é Venato. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu explico por que as questões de administração são tão ruins e eu acho que essa questão é ruim. Porque ela cobrou uma literalidade da lei que não é tão consensual. Mas se ele disse lá lá na fonte do concurso que o candidato tinha que estudar pelo que é Venato, ele pode fazer isso, mas poderia ser uma questão melhor elaborada. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico por que as questões de administração tendem a ser tão ruins. Gabarito, letra A, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.